Meus amados irmãos e irmãs, que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sua casa e sua família. Que alegria estarmos juntos para mais uma oração poderosa, um momento especial de conexão com Deus, onde a sua palavra nos fortalece e nos guia. Eu quero te perguntar algo hoje. Você já sentiu que estava sendo atacado por pessoas próximas, por aqueles que deveriam estar ao seu lado? Já enfrentou momentos em que parecia que todos se levantavam contra você e você não sabia em quem confiar? Já sentiu que precisava de um escudo, uma proteção divina para se manter firme diante das dificuldades? Se você já passou por isso ou está passando agora, saiba que essa oração é para você. O Salmo 3 foi escrito por Davi em um momento de grande angústia. Ele estava fugindo de seu próprio filho, Absalão, que conspirou contra ele para roubar o trono. Imagine a dor de ser traído por alguém tão próximo, mas mesmo assim, Davi encontrou forças em Deus e declarou que o Senhor era o seu escudo, sua proteção e sua vitória. Talvez você também esteja enfrentando traições, perseguições, fofocas, inveja. Mas Deus quer te lembrar hoje que Ele é o teu escudo. Nada pode te destruir quando você está debaixo da proteção do Altíssimo. Agora, vamos juntos entrar em um tempo de oração, pedindo para que Deus nos fortaleça e destrua todas as correntes espirituais do mal que tentam nos atingir. O Salmo 3 é um dos salmos mais profundos sobre confiança em Deus no meio das perseguições. Ele nos ensina que, mesmo quando estamos cercados por inimigos, podemos descansar, porque o Senhor luta por nós. Veja o que Davi diz logo, no início do Salmo. Senhor, como se têm multiplicado os meus adversários. Muitos se levantam contra mim. Salmo 3:1. Talvez você já tenha sentido isso na sua vida. Pessoas se levantando contra você, tentando te derrubar, te desanimar, te paralisar. Mas sabe o que Davi faz? Ele não entra em desespero, ele não se vinga, ele não perde a fé. Ele clama ao Senhor, sabendo que Deus é o seu escudo. Esse salmo é para aqueles que estão passando por batalhas espirituais, por ataques emocionais, por momentos de incerteza. E hoje, Deus quer te lembrar. Não importa quantos se levantem contra você, Deus é maior. Não importa as palavras negativas que lançaram sobre você, Deus tem a última palavra. Não importa a força do inimigo, porque o Senhor é a sua defesa. E agora, com fé e confiança, vamos orar. Juntos. Pai amado, Deus de toda proteção, nos colocamos agora diante da Tua presença para declarar que o Senhor é o nosso escudo, a nossa fortaleza e a nossa vitória. Senhor, muitas vezes, assim como Davi, nos sentimos cercados, perseguidos, traídos. Às vezes as lutas vêm de onde menos esperamos, do trabalho, da família, dos amigos, e tentam nos desanimar. Mas hoje, Pai, queremos entregar tudo em Tuas mãos. Se há palavras negativas lançadas contra nós, que elas sejam anuladas. Se há inveja tentando nos atingir, que ela caia por terra. Se há batalhas espirituais ao nosso redor, que o Senhor nos cubra com a Tua proteção. Pai, fortalece-nos. Se há alguém aqui que está se sentindo fraco, sem forças para continuar, que o Teu Espírito Santo renove essa vida agora. Sabemos que o Senhor é maior do que qualquer problema, maior do que qualquer perseguição, maior do que qualquer ataque do inimigo. Por isso, declaramos agora, em nome de Jesus, toda corrente do mal está sendo quebrada, toda palavra de maldição está sendo anulada, e toda injustiça será transformada em testemunho de vitória. Obrigado, Senhor, porque sabemos que nada pode nos tocar quando estamos escondidos debaixo das Tuas asas. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse primeiro versículo do Salmo 3 nos ensina uma verdade poderosa. Os inimigos podem tentar nos cercar, mas Deus é a nossa defesa. Talvez você esteja enfrentando um momento difícil agora,
sentindo-se pressionado, injustiçado, até mesmo traído. Mas saiba que Deus já viu tudo isso. Veja o exemplo de Davi. Ele não tentou lutar com suas próprias forças. Ele confiou no Senhor e Deus reverteu a situação para a glória dele. O mesmo Deus que livrou Davi também está te livrando. Então, não tenha medo, não desanime, não desista. O Senhor está do seu lado e Ele já está preparando a sua vitória. Meus irmãos, quando Davi escreveu o Salmo 3, ele estava vivendo um dos momentos mais difíceis de sua vida. Ele começa dizendo: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, muitos se levantam contra mim. Davi não estava apenas enfrentando inimigos externos. Ele estava sendo perseguido pelo próprio filho, Absalão, e por pessoas que um dia estiveram ao seu lado. Esse versículo nos ensina algo muito importante. O inimigo usa diferentes formas para nos atacar. Às vezes, são palavras maldosas, fofocas e mentiras espalhadas para nos desanimar. Outras vezes, são pessoas que nos traem, que antes estavam do nosso lado, mas agora se voltam contra nós. E muitas vezes, é um ataque espiritual, onde nos sentimos fracos, desmotivados e sem forças para continuar. Talvez hoje você esteja enfrentando uma batalha assim. Talvez você esteja percebendo pessoas se levantando contra você, ataques vindo de lugares inesperados, dificuldades surgindo de todos os lados. Mas eu quero te lembrar de uma coisa. O Senhor vê tudo isso. Ele sabe exatamente quem tem se levantado contra você. Ele conhece as injustiças que você tem enfrentado. E Ele já está agindo para te proteger e te livrar. Agora vamos orar juntos pedindo para que Deus revele e neutralize toda obra do mal contra nós, desfazendo qualquer ataque que tenha sido lançado sobre a nossa vida. Pai amado, Deus de justiça e proteção, hoje nos colocamos diante da Tua presença clamando por livramento. Senhor, Davi clamou a Ti porque os seus adversários haviam se multiplicado. E às vezes, também nos sentimos assim. Sentimos que o inimigo está tentando nos cercar, nos atingir por diferentes lados. Mas hoje, Pai, declaramos que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Senhor, revela toda a obra do mal contra nós. Se há pessoas tramando contra a nossa vida, se há mentiras sendo espalhadas, se há fofocas tentando nos desanimar, que tudo isso seja revelado e anulado em nome de Jesus. Pai, neutraliza todo o ataque do inimigo. Se há inveja nos cercando, se há falsas acusações lançadas sobre nós, que o Teu poder destrua todas essas armadilhas. Senhor, fortalece o nosso coração. Não queremos ter medo dos ataques. Não queremos viver preocupados com os adversários, porque sabemos que o Senhor luta por nós. Espírito Santo, vem sobre nós agora. Enche-nos de paz, de segurança e da certeza de que nada pode nos atingir sem a Tua permissão. Obrigado, Pai, porque sabemos que o Senhor já está nos protegendo, já está desfazendo as armadilhas do inimigo e já decretou a nossa vitória. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse versículo nos ensina algo muito importante. Ainda que os ataques pareçam aumentar, Deus sempre está no controle e luta por nós. Davi olhava ao redor e via que os inimigos estavam se multiplicando, que as traições estavam acontecendo, que as perseguições estavam aumentando. Mas sabe o que ele fez? Ele correu para Deus. E essa deve ser a nossa atitude também. Quando os ataques vierem, quando as injustiças acontecerem, não tente lutar com suas próprias forças. Entregue tudo nas mãos do Senhor, porque Ele é o nosso defensor. Veja a história de Daniel. Os inimigos dele se levantaram, conspiraram contra ele, criaram uma armadilha para destruí-lo. Mas no final, Deus o livrou, e quem caiu na cova dos leões foram os próprios conspiradores. O mesmo Deus que livrou Daniel está te livrando agora. Então, não se desespere, não tenha medo. Deus já está lutando por você e no tempo certo Ele trará justiça sobre a sua vida.
Meus irmãos, seguimos mergulhando no Salmo 3 e hoje nos deparamos com um versículo profundo que nos ensina sobre um dos ataques mais sutis que o inimigo usa contra nós. As palavras. Davi escreve: Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. O que isso significa? Significa que o inimigo não ataca apenas com perseguições e injustiças externas, mas também com palavras de desânimo, dúvidas e fofocas. O diabo sabe que, se ele consegue nos fazer acreditar que estamos derrotados, que Deus nos abandonou ou que não há mais esperança, ele já venceu a batalha. Quantas vezes você já ouviu palavras negativas sobre sua vida? Quantas vezes disseram que você não iria conseguir? Quantas vezes duvidaram da sua fé, da sua capacidade ou do que Deus pode fazer por você? Davi enfrentou isso. As pessoas ao redor diziam que ele estava acabado, que não havia mais salvação para ele, que nem Deus poderia ajudá-lo. Mas Davi sabia de uma coisa: os outros podem falar o que quiserem, mas quem tem a última palavra é Deus. Talvez você esteja ouvindo vozes ao seu redor dizendo que não há mais saída, que a sua situação não tem solução, que sua família não tem mais jeito, que seu chamado acabou. Mas hoje Deus quer te lembrar: as palavras dos outros não determinam o seu destino. Agora, vamos orar pedindo para que Deus cale toda voz de desânimo e destrua as palavras de fofoca e inveja contra nós. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, hoje nos colocamos diante de Ti para declarar que nenhuma palavra de derrota terá poder sobre nós. Senhor, sabemos que o inimigo usa palavras para tentar nos enfraquecer, nos desanimar e nos fazer duvidar das Tuas promessas. Mas hoje declaramos em nome de Jesus que toda palavra de inveja, fofoca e mentira contra nós será quebrada. Pai, se há alguém aqui que tem sofrido com palavras negativas, que tem ouvido que não é capaz, que não vai conseguir, que a situação está perdida, cala essas vozes agora, Senhor. Senhor, a Tua palavra diz que amar-se, o Senhor, é quem nos justifica. Não importa o que os outros digam. O que importa é o que o Senhor já decretou sobre nós. Pai, se há palavras de maldição lançadas sobre a nossa vida, sobre nossa família, sobre nossos sonhos, nós as anulamos agora. Pelo poder do nome de Jesus, Espírito Santo, fortalece-nos. Que nenhuma palavra do inimigo tenha espaço no nosso coração. Que possamos ouvir apenas a Tua voz, a voz que nos dá paz, esperança e direção. Obrigado, Deus, porque sabemos que o Senhor tem a última palavra sobre a nossa vida, e essa palavra é de vitória. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa passagem nos ensina que as palavras dos outros não determinam nosso destino, pois Deus é quem nos justifica. O mundo pode tentar nos desanimar, pode tentar nos fazer acreditar que não há mais solução, que nossa história já acabou. Mas, quando Deus entra na batalha, Ele muda tudo. Veja o exemplo de Jó. Ele perdeu tudo, e até seus amigos disseram que Deus o havia abandonado. Mas no final, Deus restaurou tudo em dobro. Veja a história de Jesus. As pessoas zombaram dele na cruz, disseram que ele estava derrotado. Mas 3 dias depois, ele ressuscitou e venceu a morte. O mesmo Deus que restaurou Jó e ressuscitou Jesus é o Deus que luta por você. Então, não dê ouvidos às vozes do inimigo. Confie no que Deus já declarou sobre sua vida. Você é escolhido, protegido e mais que vencedor. Meus irmãos, depois de expressar sua angústia por estar cercado de inimigos e ouvir palavras negativas, Davi faz uma declaração poderosa de fé no versículo 3. Mas Tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória, e o que exalta a minha cabeça. Davi estava sendo perseguido. Muitos diziam que não havia mais esperança para ele. Mas ele não se deixou abalar. Em vez de olhar para os problemas, ele olhou para Deus e reconheceu que o Senhor era o seu escudo. O que isso significa? Um escudo protege. Deus nos cobre
e nos guarda contra ataques espirituais. Palavras de inveja, armadilhas e qualquer estratégia do inimigo. Deus é a nossa glória. Isso significa que nossa identidade não está no que dizem sobre nós, mas no que Deus diz sobre nós. Deus exalta a nossa cabeça. Quando o inimigo tenta nos humilhar, é o Senhor quem nos levanta e nos honra no tempo certo. Talvez hoje você esteja se sentindo atacado, injustiçado, cercado por palavras negativas. Mas Deus quer te lembrar que Ele é o seu escudo. Nenhuma arma forjada contra você prosperará. Agora vamos orar pedindo que Deus nos cubra com um escudo espiritual e nos proteja contra toda maldade, ataques, mentiras e inveja. Pai amado, Deus forte e poderoso, hoje nos colocamos diante de Ti para declarar que o Senhor é o nosso escudo, a nossa proteção e a nossa segurança. Senhor, sabemos que o inimigo tenta nos atingir de várias formas, com palavras de inveja, fofocas, perseguições, calúnias e ataques espirituais. Mas hoje, em nome de Jesus, clamamos por uma blindagem espiritual sobre as nossas vidas. Pai, coloca um escudo ao nosso redor. Que nenhuma seta do inimigo nos atinja, que nenhuma palavra maldosa nos derrube, que nenhuma armadilha prospere contra nós. Senhor, se há pessoas aqui que estão sofrendo perseguições no trabalho, na família, no ministério, fortalece essas vidas. Mostra-lhes que o Senhor é quem luta por elas e que ninguém pode tocar em um filho teu sem que o Senhor veja. Pai, queremos viver na tua glória. Não queremos nos preocupar com o que os outros dizem, porque sabemos que nossa verdadeira identidade está em ti. E mais do que isso, Senhor, sabemos que, quando tentam nos rebaixar, é o Senhor quem nos exalta. Quando tentam nos humilhar, o Senhor nos levanta. Por isso, declaramos agora, em nome de Jesus, que tudo o que tem tentado nos parar, nos desanimar e nos enfraquecer, está sendo quebrado pelo poder do Senhor. Obrigado, Pai, porque, quando confiamos em Ti, nada pode nos abalar. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse versículo nos ensina que quem confia em Deus nunca será derrubado pelos ataques do maligno. Davi estava no meio da batalha, mas sabia que Deus era o seu escudo. Ele não se desesperou, ele confiou. Quantas vezes nós tentamos nos defender sozinhos? Quantas vezes nos preocupamos com o que falam de nós, com as injustiças que sofremos, mas Deus quer nos lembrar hoje. Não lute com as suas forças. Apenas confie no Senhor porque Ele mesmo é o seu escudo. Veja a história de José. Seus irmãos tentaram destruí-lo, lançaram palavras contra ele, venderam-no como escravo. Mas Deus o protegeu e no tempo certo o exaltou como governador do Egito. O mesmo acontecerá com você. Se tentam te derrubar, fique firme. O Senhor já preparou a sua vitória e no tempo certo Ele vai te exaltar. Meus irmãos, até aqui vimos como Davi enfrentou perseguições, palavras de desânimo e até traição. Mas mesmo no meio da adversidade, ele não desistiu. Ele clamou ao Senhor. No versículo 4, Davi declara com convicção: "Com a minha voz clamei ao Senhor, e ouviu-me desde o seu santo monte." Essa é uma promessa maravilhosa. Deus não é indiferente ao nosso clamor. Ele ouve cada oração, cada suspiro, cada lágrima que derramamos diante dele. Muitas vezes, quando enfrentamos lutas, o inimigo tenta plantar a dúvida: será que Deus realmente me ouve? E será que minhas orações fazem diferença? Será que Ele se importa com a minha dor? Davi nos ensina que, sim, quando clamamos ao Senhor, com fé e sinceridade, Ele nos ouve e age a nosso favor. Talvez hoje você esteja esperando uma resposta. Talvez tenha clamado, mas ainda não viu a mudança que deseja. Não desista, Deus já ouviu o seu clamor, e no tempo certo, Ele trará a solução. Agora, vamos orar, pedindo para que Deus nos ouça e destrua todas as tramas malignas contra
nós. Pai amado, Deus de misericórdia e poder, hoje nos colocamos diante de Ti para clamar, assim como Davi clamou. Senhor, a Tua palavra nos garante que, quando clamamos, o Senhor nos ouve. E hoje, Pai, estamos clamando com fé, com um coração sincero, pedindo a Tua intervenção. Senhor, se há tramas malignas contra nós, se há pessoas tentando nos prejudicar, se há planos de inveja e fofoca tentando nos atingir, destrói tudo isso agora, em nome de Jesus. Pai, sabemos que nenhum plano do inimigo pode prosperar contra aqueles que confiam em Ti. Por isso, nos colocamos diante de Ti e declaramos que toda armadilha preparada contra nós será desfeita. Espírito Santo, visita cada coração, agora. Se há alguém aqui que tem clamado e ainda não viu a resposta, fortalece essa vida. Renova a fé dessa pessoa, traz paz ao seu coração e mostra que o Senhor já está agindo. Pai, sabemos que o Senhor não demora, o Senhor trabalha no tempo certo. E enquanto esperamos, queremos confiar, descansar e saber que o Senhor nunca falha. Obrigado, Deus, porque sabemos que nossas orações não são em vão. O Senhor nos ouve e está lutando por nós. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse versículo nos ensina que, quando clamamos com fé, o Senhor age a nosso favor. Davi não ficou calado diante das perseguições. Ele levantou a voz e clamou. Às vezes, ficamos esperando Deus agir sem abrir a boca, sem buscá-lo, de verdade. Mas no Senhor quer ouvir o nosso clamor. Veja o exemplo de Ana. Ela era estéril, sofria humilhações, mas não desistiu. Ela foi ao templo, chorou diante do Senhor, clamou, e Deus lhe deu Samuel. O mesmo acontece conosco. Quando clamamos, quando abrimos nosso coração, quando não desistimos, Deus nos responde. Então, não pare de orar, não pare de buscar. Deus já ouviu o seu clamor e está preparando sua vitória. Meus irmãos, quando estamos enfrentando problemas, perseguições, injustiças e ataques, muitas vezes, a primeira coisa que perdemos é a paz. Quantas vezes já nos deitamos preocupados, angustiados, com o coração acelerado, sem conseguir dormir direito por causa das batalhas da vida? Davi estava sendo perseguido, fugindo de Absalão, correndo risco de morte, mas mesmo assim, ele declarou com confiança: Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Salmo 3:5. Que fé poderosa! Mesmo no meio da tempestade, Davi e Sara descansou no Senhor. Isso nos ensina algo muito importante. A verdadeira paz não vem da ausência de problemas, mas da certeza de que Deus está cuidando de tudo. Você tem conseguido descansar ou as preocupações têm roubado seu sono? Você tem confiado que Deus está no controle ou está tentando resolver tudo sozinho? Se você tem vivido ansioso ou tem entregado suas lutas nas mãos do Senhor? Davi sabia que não era a força dele que o sustentava, mas sim a mão de Deus. E essa mesma verdade se aplica a nós. Se Deus está no controle, podemos descansar. Podemos dormir em paz, porque Ele não dorme e está nos protegendo o tempo todo. Agora, vamos orar pedindo que o Senhor nos dê descanso espiritual, emocional e físico, para que possamos confiar completamente na sua proteção. Pai amado, Deus de paz e fidelidade, hoje nos colocamos diante de Ti para entregar todas as nossas preocupações, ansiedades e medos. Senhor, sabemos que o inimigo tenta roubar a nossa paz, nos deixando inquietos, angustiados e sem descanso. Mas hoje, em nome de Jesus, nós rejeitamos toda inquietação e declaramos que nossa confiança está no Senhor. Pai, se há alguém aqui que tem passado noites sem dormir, com o coração aflito, perturbado por preocupações, traz descanso agora. Se há pensamentos negativos, medos, inseguranças e dúvidas atormentando essa pessoa,
Espírito Santo, acalma essa mente, traz tranquilidade, traz paz. Senhor, queremos aprender a confiar em Ti, como Davi confiou. Queremos deitar, dormir e acordar em paz, sabendo que o Senhor está nos sustentando. Pai, abençoa cada família, cada casa, cada coração que precisa de descanso. Que toda ansiedade seja lançada fora agora, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, porque sabemos que o Senhor cuida de nós enquanto dormimos, que o Senhor está lutando por nós, mesmo quando não vemos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse versículo nos ensina que quem confia em Deus dorme tranquilo, pois sabe que Ele cuida de tudo. Davi estava fugindo para salvar a própria vida, mas ainda assim conseguiu dormir. Por quê? Porque ele sabia que não era sua força que o protegia, mas Deus. José dormiu na prisão e acordou para ser governador do Egito. Pedro dormiu na cadeia e foi liberto por um anjo. Jesus dormiu no meio da tempestade, porque sabia que o Pai estava no controle. O mesmo Deus que sustentou Davi, José, Pedro e Jesus é o Deus que sustenta você. Então, não deixe a ansiedade roubar sua paz. Entregue tudo para Deus e descanse, porque Ele está cuidando de cada detalhe. Meus irmãos, chegamos a um dos versículos mais impactantes do Salmo 3. Davi faz uma declaração de coragem e confiança. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Pense na situação de Davi. Ele estava cercado, fugindo, com pessoas querendo sua destruição. Aos olhos humanos, não havia saída. Mas mesmo assim, ele declara que não teria medo. Isso nos ensina algo poderoso. Não importa quantos se levantam contra nós. Deus sempre será maior. Se podem ser inimigos físicos que querem nos ver cair. Podem ser ataques emocionais, palavras de desânimo e inveja. Podem ser batalhas espirituais, tentando nos enfraquecer e nos afastar da fé. Mas a verdade é esta: se Deus está conosco, nada pode nos derrotar. Talvez hoje você esteja enfrentando lutas e sentindo medo, mas eu quero te lembrar que o mesmo Deus que livrou Davi é o Deus que te livra. Agora vamos orar pedindo que Deus nos fortaleça contra qualquer ataque e nos encha de coragem para enfrentarmos qualquer desafio. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, hoje nos colocamos diante de Ti para declarar que o medo não terá poder sobre nós. Senhor, sabemos que o inimigo tenta nos cercar, tenta nos fazer sentir pequenos, fracos e incapazes. Mas hoje, em nome de Jesus, declaramos que nenhuma oposição será maior do que o Teu poder. Pai, fortalece-nos contra qualquer ataque. Se há perseguições, injustiças ou lutas que estão tentando nos abalar, dá-nos coragem e fé para continuar firmes. Senhor, tira todo o medo. Se há pessoas aqui que têm vivido com insegurança, que têm sentido angústia por causa dos desafios da vida, que têm sentido pressão no trabalho, na família ou no ministério, traz paz e confiança agora. Espírito Santo, sopra coragem sobre nós. Que possamos enfrentar qualquer batalha sabendo que o Senhor está do nosso lado, lutando por nós e nos protegendo. Pai, obrigado porque não importa quantos se levantem contra nós, se o Senhor está conosco, somos mais do que vencedores. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse versículo nos ensina que o medo não pode dominar aqueles que têm a proteção divina. Davi não negou que estava cercado, mas ele olhou para Deus, não para os inimigos. Veja a história de Eliseu. Seu servo entrou em pânico ao ver o exército inimigo cercando a cidade. Mas Eliseu orou, e Deus abriu os olhos espirituais dele, e ele viu que os anjos do Senhor eram muito mais numerosos do que os inimigos. O mesmo acontece conosco. O inimigo pode tentar nos cercar, mas quem está do nosso lado é infinitamente maior. Então, não deixe o medo te dominar. Confie, porque Deus já preparou o seu livramento e a sua vitória.
Meus irmãos, quando chegamos ao versículo 7 do Salmo 3, vemos uma mudança de tom na oração de Davi. Ele sai da confiança para um clamor de guerra. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos no queixo, quebraste os dentes aos ímpios. Davi estava cercado, enfrentando traições, fofocas, injustiças e ataques. Mas em vez de se desesperar, ele clama a Deus para que tome posição e lute por ele. Essa é uma das maiores lições deste salmo. Quando Deus se levanta, nenhum inimigo pode resistir. Se há inveja contra a sua vida, Deus pode frustrar os planos dos invejosos. Se há palavras negativas lançadas sobre você, Deus pode anular toda maldição. Se há barreiras tentando impedir seu crescimento, Deus pode quebrá-las uma por uma. Muitas vezes, queremos lutar com as nossas próprias forças. Mas Davi nos ensina que, em vez de tentar resolver tudo sozinho, devemos clamar para que Deus se levante e entre na batalha por nós. Talvez você esteja enfrentando oposições, perseguições e ataques espirituais. Mas não tema, Deus já está se levantando para te salvar. Agora, vamos orar, pedindo que o Senhor se levante em nosso favor, nos salve e destrua todas as investidas malignas contra nós. Pai amado, Deus poderoso e justo, hoje nos colocamos diante de Ti, assim como Davi, e clamamos. Levanta-te, Senhor, salva-nos, Deus nosso. Pai, sabemos que existem forças tentando nos parar, palavras de inveja lançadas contra nós, ataques espirituais tentando nos enfraquecer. Mas hoje, em nome de Jesus, te pedimos que o Senhor se levante e destrua toda a obra do inimigo. Senhor, quebra toda a maldição lançada contra nós. Se há palavras de derrota sobre nossa vida, que elas sejam anuladas agora. Pai, desfaz toda a trama maligna. Se há pessoas tentando nos prejudicar, que seus planos caiam por terra. Se há barreiras que nos impedem de avançar, que sejam removidas pelo Teu poder. Espírito Santo, fortalece-nos. Que possamos confiar que, quando o Senhor se levanta, nada pode nos derrotar. Obrigado, Deus, porque sabemos que a Tua força é maior do que qualquer maldade, qualquer injustiça, qualquer inveja. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse versículo nos ensina que no poder de Deus é maior do que qualquer maldição, inveja ou mentira. Davi não pediu para lutar sozinho. Ele clamou para que Deus se levantasse. E quando Deus entra na batalha, a vitória é certa. Veja o exemplo do povo de Israel no Mar Vermelho. Eles estavam encurralados, sem saída. Mas Deus se levantou, abriu o mar e destruiu os inimigos. O mesmo Deus que lutou por Israel está lutando por você. Então, não se preocupe com quem se levanta contra você. Preocupe-se apenas em buscar a Deus, porque quando Ele se levanta, tudo muda. Meus irmãos, chegamos ao último versículo deste salmo poderoso. Depois de expressar sua angústia, clamar por livramento e declarar sua confiança em Deus, Davi finaliza com uma verdade inquestionável. A salvação vem do Senhor. Sobre o teu povo seja a tua bênção. Salmo 3:8. Aqui, Davi nos ensina duas lições fundamentais. A verdadeira vitória vem de Deus. Não importa quantos inimigos tentem nos derrubar, é Deus quem nos dá o escape. Não importa quantos planos o inimigo faça contra nós, somente o Senhor pode nos livrar. Não é nossa força, não são nossas estratégias, é a mão de Deus que nos garante a vitória. Deus derrama bênçãos sobre os seus filhos. A luta pode ser grande, mas as bênçãos de Deus são ainda maiores. Ele não apenas nos livra do mal, mas também nos enche de provisão, paz e força. Enquanto os ímpios conspiram, Deus já preparou um banquete de bênçãos para nós. Talvez você tenha passado por ataques, traições, perseguições e momentos de desânimo. Mas Deus quer te lembrar que a vitória já foi decretada.
Agora vamos orar pedindo que o Senhor nos abençoe, nos livre de toda maldade e nos fortaleça para vivermos na plenitude da sua graça. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, hoje nos colocamos diante de Ti com um coração cheio de gratidão, pois sabemos que a nossa salvação vem do Senhor. Senhor, sabemos que não é nossa força, não é nossa inteligência, não são nossas conexões. É o Senhor quem nos livra, quem nos fortalece, quem nos exalta. Pai, pedimos agora que a Tua bênção esteja sobre nós, que sejamos cercados pela Tua graça, protegidos pelo Teu amor e sustentados pelo Teu poder. Senhor, livra-nos de toda maldade. Se há pessoas tramando contra nós, que seus planos sejam desfeitos. Se há palavras de inveja lançadas sobre nós, que elas sejam anuladas. Pai, fortalece-nos, que possamos permanecer firmes na fé, sem medo, sem dúvida, sem insegurança, confiando que o Senhor já garantiu a nossa vitória. Obrigado, Deus, porque sabemos que o Senhor não apenas nos livra dos inimigos, mas também nos enche de paz, de alegria e de bênçãos sem medida. Recebemos a Tua vitória hoje, Senhor. Cremos que a Tua bênção já está sobre a nossa vida, nossa casa, nossa família e nosso futuro. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse versículo nos ensina que, quando confiamos em Deus, recebemos proteção, provisão e vitória. Davi começou o Salmo 3 falando dos inimigos, das dificuldades e das perseguições. Mas ele termina falando da vitória que vem de Deus e da bênção que está sobre o seu povo. Veja a história de Jó. Ele passou por perdas, sofrimentos e ataques, mas no final, Deus restaurou tudo em dobro. O mesmo Deus que restaurou Jó vai restaurar a sua vida, porque a bênção do Senhor já está sobre você. Então, não se preocupe com os ataques, apenas confie, porque a salvação e a vitória vêm do Senhor. Meus irmãos, chegamos ao final desta poderosa jornada pelo Salmo 3. Que bênção foi meditar nesta palavra e entender o quanto Deus cuida de nós, nos protege e nos exalta, mesmo quando estamos cercados por inimigos. Vamos relembrar as lições mais importantes deste salmo. Deus é nosso escudo e nos livra de toda inveja, fofoca, mentira e ataques do inimigo. O mundo pode tentar nos derrubar, mas quando estamos protegidos por Deus, ninguém pode nos tocar. Mesmo que muitos se levantem contra nós, o Senhor nos exalta e nos dá vitória. Davi estava fugindo, mas Deus o restaurou e o colocou de volta no trono. O inimigo pode até tentar, mas quem tem a última palavra é Deus. Talvez você tenha chegado até aqui com um coração pesado, cansado de tantas batalhas. Mas hoje, o Senhor quer renovar a sua fé e te lembrar que Ele está no controle de tudo. Agora, vamos fazer nossa oração final, pedindo que Deus fortaleça nossa fé, destrua toda a obra do mal e nos cubra com sua proteção. Pai amado, Deus poderoso e fiel, hoje nos colocamos diante de Ti para Te agradecer por esta palavra, que nos fortaleceu e renovou nossa fé. Senhor, sabemos que o inimigo tenta nos atingir com palavras de inveja, mentiras e perseguições, mas declaramos que nenhuma dessas coisas terá poder sobre nós. Pai, fortalece a nossa fé. Se há alguém aqui que está desanimado, cansado ou se sentindo sozinho, que agora essa pessoa receba um renovo do Teu Espírito Santo. Senhor, destrói toda obra do mal. Se há palavras negativas lançadas contra nós, que sejam anuladas. Se há tramas do inimigo contra a nossa vida, que sejam frustradas. Pai, cobre-nos com a Tua proteção. Que nenhum dardo inflamado do distinto maligno possa nos atingir, que possamos dormir em paz, viver em segurança e caminhar confiantes na Tua fidelidade. Obrigado, Deus, porque sabemos que assim como o Senhor restaurou Davi, também nos restaurará e nos levará à vitória. Nos colocamos completamente em Tuas mãos e declaramos que nossa confiança está em Ti,
porque o Senhor é nosso escudo e nossa fortaleza. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, guardem essa palavra no coração. O Senhor é o seu escudo. Não tenha medo dos ataques. Deus está te protegendo. Não se preocupe com os invejosos. Deus é quem te exalta no tempo certo. Não desanime diante das batalhas, porque a vitória já foi decretada. Que o Senhor abençoe a sua vida e a sua família. Se esta oração tocou o seu coração, compartilhe com alguém que precisa dessa palavra de fé. Fiquem na paz do Senhor e até a próxima. Amém.